Muito bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um webinar da SESDA, onde iremos debater desta vez o tema dos modelos de abordagem para a redução das perdas de água. Para o momento de abertura da sessão, temos connosco, como habitualmente, o Sr. Engenheiro Rui Godinho, Presidente do Conselho Diretivo da APDA, a quem, desde já, passo a palavra. Bom dia, Engenheiro Rui Godinho. Bom dia, Engenheiro Paulo Nunes. Bom dia a todos os oradores. Bom dia a todos os participantes. Cumprimento-vos com amizade, com estima e consideração e felicitando uma vez mais a SESDA, neste caso na pessoa do seu coordenador, o Engenheiro Paulo Nunes, por esta realização, mais esta realização, relativamente a um tema que é absolutamente crucial e estratégico para os serviços de água e saneamento hoje e amanhã, particularmente em Portugal, sabendo nós quanto este indicador, o indicador de perdas de água e, por consequência, também o de água não faturada, implicam de uma forma muito significativa com a qualidade de serviço que é prestada aos consumidores, que já é de alto nível, mas que precisa de continuar a ser salvaguardado e melhorado. Lembro que ainda em junho passado se realizou um encontro relativamente a este tema das perdas de água, concretamente em Beja, aí um encontro presencial, em que o tema era as perdas de água, uma realidade insustentável. Naturalmente que é assim. Não quero dizer que não tenha havido já no setor da água em Portugal iniciativas muito bem conseguidas relativamente à redução das perdas de água, do desperdício e, portanto, ao aumento da eficiência da prestação do serviço por parte de diversas entidades todas, um pouco pelo país. Nem falo já do caso singular, portanto, digamos, pioneiro, que foi o caso da EPAL. Aliás, aproveito para cumprimentar o Andrew Donnelly, com quem tive o gosto de trabalhar quando do lançamento dos primeiros projetos das ZMCs, das Zonas de Medição e Controle, e da estratégia de combate às perdas de água em Lisboa, que tiveram bons resultados, que continuam a ter bons resultados, no caso concreto da EPAL. Só que Portugal não é só Lisboa. Nós temos um conjunto muito significativo de entidades gestoras que não têm as mesmas possibilidades do ponto de vista técnico, do ponto de vista financeiro, do ponto de vista organizacional, portanto, para tratar, digamos assim, este problema. Acresce que, e é bom lembrar, ainda o escrevi esta noite para a nota introdutória do livro O Mercado e os Preços, que a CEL vai lançar no dia 11 de janeiro, em Corus, no Observatório da Cortiça e do Sobreiro, que, portanto, esta questão, que é absolutamente estratégica para a qualidade de serviço das entidades gestoras, padece de uma questão que é estrutural e que temos que trabalhar, temos que combater, temos que continuar a propor soluções, como é o caso da APDA, para ultrapassar, mas que nunca poderá ser ultrapassada se não envolver todo o setor. E estou-me a referir àquilo que nós chamamos o dualismo, a dualidade da configuração do setor da água em Portugal. Nós temos praticamente 2/3 de entidades gestoras que têm menos que 10 mil clientes. Ora, esta também é uma realidade insustentável. Ou seja, entidades gestoras, portanto, com tão pouca capacidade de fornecimento do serviço, com esta dimensão, que muitas vezes coincidem, portanto, com sistemas municipais, não são sustentáveis. E há aqui um caminho a percorrer. E é um caminho a percorrer que não basta enunciá-lo, e não basta decidi-lo, portanto, nas instâncias próprias. É necessário que haja um comprometimento de todas as entidades gestoras com esta dimensão, particularmente aquelas que com elas partilham fronteiras ou partilham serviços, que progridam para ganhar escala. E ganhando escala, portanto, para que avancem para agregações que lhes deem exatamente essa escala que permitam a sua sustentabilidade. E aí será então mais fácil intervir designadamente neste fator
neste indicador das perdas de água, que muitas vezes não é resolvido a esta escala porque não há capacidade técnica instalada, não há meios financeiros disponíveis e, portanto, muitas vezes, continuamos a ter situações como aquelas que nós conhecemos e que me abstenho, portanto, de identificar. Aliás, não estou aqui a acusar ninguém, nem estou aqui a pedir prestação de contas a ninguém em particular. E se me permitem, eu até aqui recordaria um episódio que não tenho nenhum pejo em partilhá-lo publicamente, porque já o fiz, que aconteceu na abertura do ENEG de Ilhavo, no Hotel Montebello, em 2019. 2019, exatamente. Nesses dias, a comunicação social acompanhou a participação do Sr. Ministro na abertura do ENEG e, nessas alturas, nomeadamente algumas entidades, nomeadamente algumas de comunicação social, que ligam pouco a estas questões da água, que são absolutamente cruciais e vitais, só ligam quando há algum acontecimento, como este que aconteceu no país nestes últimos dias, ou quando há um ENEG e o Sr. Ministro pode ir eventualmente falar. E na saída, depois da abertura, o Sr. Ministro prestou declarações aos jornalistas, e eu estava com ele no final da sessão, e alguns órgãos de comunicação social, que naturalmente não identifico por razões óbvias, a única coisa que queriam saber era como é que se resolvia o problema dos 70% de perdas que havia no município X, no município Y, no município não sei o quê, que tinham sido referidas na comunicação social ou noutros sítios nos dias anteriores. Não cito, obviamente, esses municípios, porque não me atrevo a estar aqui, portanto, a pura e simplesmente partilhar também daquilo que é o levantamento de uma suspeição para questões de incompetência ou para questões de incapacidade. E a única coisa que dois jornalistas, um de um jornal e outro de uma rádio, queriam saber o que é que era, o que é que se fazia, portanto, como é que se tratava esse assunto e como é que se responsabilizavam esses gestores, quando eram autarcas de pequenas autarquias. E eu só disse, não, minha senhora, peço imensas desculpas, eu não respondo a essa questão. Portanto, eu não respondo a essa questão porque, primeiro que tudo, é preciso saber porquê. Porquê é que essas entidades gestoras têm estes indicadores? Porque é que não são capazes, ou antes não foi possível ainda, portanto, resolver os problemas da sua reabilitação, da renovação, das redes para evitar esses desperdícios e outro tipo de medidas, nomeadamente coberturas. Portanto, não respondo. Mas não respondo porquê? Não respondo. Eu sou o último, digamos, a tirar uma pedra a algum gestor ou a algum autarca, portanto, relativamente a ser confrontado com situações destas. Não, é preciso encontrar formas de nos ajudarmos uns aos outros, de ajudar, portanto, a encontrar massa crítica, quer do ponto de vista do apoio técnico, do apoio institucional, do apoio financeiro, para que as melhores soluções possam ser adotadas. Naturalmente que há passos a dar, e passos a dar particularmente nas agregações, volto a elas, no sentido de que haja vontade política e capacidade política para que se entendam no sentido de ganhar tal escala relativamente à constituição de associações intermunicipais, de empresas intermunicipais ou outro tipo de associações, nomeadamente com as Águas de Portugal. Portanto, há um imenso campo de hipóteses de ganhar esta escala. E é aí que eu quero, digamos, voltar para dizermos que enquanto não resolvermos este dualismo de 2/3, repito, das entidades gestoras em Portugal terem menos de 10 mil clientes, nós continuaremos com problemas estruturais muito difíceis de ultrapassar, que não se aplicam somente ao indicador das perdas de água. Há também outros indicadores de gestão que naturalmente são fortemente prejudicados, digamos, por esta situação. Designadamente a qualidade de serviço em geral, a capacidade de investir, portanto, de uma forma suficientemente rentável aquilo que possam ser os meios a disponibilizar, a questão da capacitação técnica, que é também absolutamente fundamental, portanto, como sabeis. Quero eu dizer com isto que o vosso webinar, a vossa iniciativa vem efetivamente e vem sempre no momento adequado. É que este tema continue na agenda e continue na agenda de uma forma muito bem pensada, muito bem estruturada,
e tratado ao mais alto nível, como a SESDA faz, como os nossos oradores de hoje fazem, e como muitos aqueles que certamente vão intervir hoje durante este webinar o farão. Não posso fazer mais do que agradecer muito a vossa disponibilidade, mais do que a vossa disponibilidade, o vosso empenho, a vossa competência e a vossa disponibilidade para partilhar o conhecimento, no sentido de ganharmos esta massa crítica para continuarmos a trabalhar. Atenção, e vou terminar, que repito, sim senhor, encaremos as soluções, vamos formular as soluções, a quem de direito teremos que apresentar conclusões, portanto, e não direi reivindicações, mas propostas de solução, que é esse sempre o objetivo da APDA, no sentido de que, por exemplo, a reabilitação das redes de águas e saneamento deixe de ter aqueles indicadores que o RASARP nos últimos anos nos vem apresentando, de 0,2% a 0,3% de reabilitação ou de renovação anual das redes. Não podemos continuar a funcionar, portanto, com este ritmo, a este ritmo. Isso significaria, estudo da SESDA, que vou citar, que levaríamos 375 anos para renovar e para reabilitar o total das redes de água e saneamento no país. Ora, isso é uma impossibilidade. Isso significa continuar a trabalhar para o desastre. E, portanto, a PDA tem proposto, através de cenários que, entretanto, se foram construindo também na SESDA, que pelo menos possamos subir a 1%, 1% ao ano. Aí, digamos, demoraríamos, o período de retorno, enfim, diminuiria significativamente e já entraria dentro daquilo que seria razoável, digamos, para garantir ou promover o caminho para a sustentabilidade das entidades todas. Estas propostas estão feitas, e estão feitas ao mais alto nível do país, avalizadas e trabalhadas pelo Conselho Diretivo, e quando digo ao mais alto nível, estamos a falar do Ministério, estamos a falar das entidades, portanto, que têm responsabilidades na configuração e na governança do setor da água em Portugal, e continuaremos a pugnar para que estas soluções vão sendo encontradas, nomeadamente através daquilo que nós chamamos a necessidade urgente de um plano estratégico de gestão de ativos em Portugal, direcionado diretamente para o pleonasmo, para atacarmos este tema. Se atacando este tema, melhorando a eficiência, combatendo a água não faturada, ganham economicamente as entidades todas, ganham os consumidores, ganhamos todos nós, e o país continua a subir e a subir nos rankings do benchmarking internacional, como lhe compete. Desejo a todos, portanto, muito obrigado aos oradores e à equipa da SESDA, do Engenheiro Paulo Nunes, pela organização deste webinar, sempre oportuno. Tenho a certeza que vai ser uma excelente manhã de trabalho e que as conclusões que daqui vão sair serão certamente também, tenho a certeza, pertinentes para continuarmos a trabalhar e para podermos avançar no sentido em que temos procurado avançar. Um obrigado mais uma vez e cumprimento todos os participantes que estão já ligados a este webinar. São muito bem-vindos e tragam sempre mais um amigo, portanto, para partilharem connosco as vossas experiências, porque este saber que nesta matéria, como noutras, nunca ocupará lugar, pelo contrário, será um lugar sempre bem acomodado por todos nós para poder ser utilizado a favor da melhoria do setor da água em Portugal e da qualidade de vida dos portugueses. Engenheiro Godinho, muito obrigado. E bom, como coordenador da Comissão Especializada de Sistemas de Distribuição de Água da APDA, cabe-me moderar esta sessão que abordará os modelos de gestão para a redução das perdas de água. Assistiremos a um debate que, a meu ver, será muito importante para o setor. A temática das perdas de água, apesar de alguns a terem dado como esgotada, é mais premente que nunca, considerando, naturalmente, a tendência de agravamento do estado de seca em Portugal e as crescentes dificuldades na garantia do abastecimento de água ininterrupto em alguns concelhos do nosso país. Como é sabido, as perdas de água em Portugal continental continuam a registrar valores muito elevados que desde 2011 teimam em não diminuir de forma significativa para que possamos passar a ser um país com uma boa qualidade do serviço prestado ao nível dos indicadores de perdas de água.
eu vou partilhar convosco aqui um slide que permite ver isso mesmo. Portanto, é o que podemos ver aqui no gráfico que assumo está já a ser partilhado convosco, neste momento, visualizar diretamente o nosso CIPA, que é o Sistema de Informação de Indicadores de Perdas de Água. E aproveito a oportunidade para lembrar que esta ferramenta está disponível a todos quantos a queiram utilizar e acessível através do site da APDA. Face a este cenário, é importante identificarmos formas que possam contribuir para uma rápida redução das perdas de água. Na abordagem a esta temática e a montante da implementação de ações, julgamos ser importante garantir que cada entidade gestora adote o modelo de gestão mais indicado para a sua realidade, de acordo com, naturalmente, as suas necessidades. Acima de tudo, que adote um modelo de gestão que garanta os melhores resultados, não só nos valores obtidos, mas também na minimização do período de tempo necessário para os alcançar. Eu vou trocar agora o slide. E, portanto, vou-vos falar concretamente nos diferentes modelos de gestão que podemos reduzi-los a 4. Atendendo a quem assume a gestão do projeto, os modelos poderão ser de gestão interna ou de gestão externa. Paulo, tens só que maximizar a tela, por favor. Ok. Muito obrigado. Obrigado. Ok, muito bem. Portanto, enfim, repito aquilo que disse inicialmente, que atendendo a quem assume a gestão do projeto, portanto, os modelos podem ser de gestão interna ou de gestão externa. Nos modelos de gestão interna, a entidade gestora assume ela própria a gestão do projeto global de redução de perdas de água. Por sua vez, nos modelos de gestão externa, a entidade gestora delega em terceiros, portanto, a um prestador de serviços, a gestão do projeto. Por sua vez, cada um destes modelos poder-se-á dividir em 2, consoante as atividades sejam desenvolvidas pela entidade gestora ou pelo prestador de serviços, de forma integral, digamos, total, ou de forma parcial. Ou seja, no modelo de gestão interna total, a entidade gestora assume a gestão do projeto e o desenvolvimento de todas as atividades identificadas e planeadas para a redução das perdas de água. E, como tal, a figura do prestador de serviços não existe. No modelo de gestão interna parcial, a entidade gestora assume a gestão do projeto, mas apenas desenvolve parte das atividades conducentes à redução das perdas. A execução da outra parte das atividades é confiada a um prestador de serviços especializado. Já no modelo de gestão externa total, a entidade gestora delega num prestador de serviços não só a gestão do projeto, mas também a execução da totalidade de atividades selecionadas com vista à melhoria da eficiência hídrica do sistema. O papel da entidade gestora é de mero acompanhamento e apoio ao trabalho desenvolvido pelo prestador de serviços. Por fim, o modelo de gestão externa parcial. No modelo de gestão externa parcial, a entidade gestora delega num prestador de serviços a gestão do projeto, mas executa ela própria algumas das atividades planeadas. Portanto, o nosso debate irá ser em torno destes 4 modelos de gestão, pela partilha da experiência prática na adoção de cada um deles, tentando identificar as respectivas vantagens, desvantagens, riscos e também oportunidades. Iremos abordar a adequação dos diferentes modelos à tipologia e organização das entidades gestoras, numa tentativa de percebermos a necessidade e o impacto do outsourcing para desenvolvimento das atividades que integram um projeto global para a redução das perdas de água. O principal desafio que hoje aqui é lançado é o de cada entidade gestora perceber qual dos modelos de gestão melhor se adequa às suas necessidades e que garante também maior rapidez e eficácia no cumprimento dos objetivos de redução das suas perdas de água. E, bom, feito este enquadramento, passo a apresentar os nossos oradores. Para nos falar sobre o modelo de gestão interna total, temos connosco o nosso colega Andrew Donnelly, membro da SESDA e mestre em Ciências Ambientais. Andrew Donnelly é coordenador do Departamento de Gestão de Perdas e Afluências Indevidas da EPAL, também responsável pela modulação hidráulica e diagnóstico das redes de distribuição de água que abrangem também a empresa Águas do Vale do Tejo.
Tem participado em projetos de consultoria externa, em colaboração com o Banco Europeu de Investimento, com a Comissão Europeia e com o Banco Mundial, em diversos países, como Moçambique, Angola, Uruguai, Paquistão, para além de várias entidades gestoras portuguesas. Ingressou nas águas de Gaia em 2001, onde foi responsável pelo projeto de redução de água não faturada, e posteriormente voltou à Escócia como consultor Atkins e Scottish Water, antes do regresso a Portugal. Andrew, obrigado pela disponibilidade em partilhares a tua experiência. O nosso colega Rui Silva Santos, também membro da SESDA, irá partilhar a sua experiência como projetista e consultor no contributo que dá a algumas entidades gestoras que têm adotado o modelo de gestão interna parcial. O Rui Silva Santos é engenheiro civil e mestre em hidráulica e recursos hídricos pelo Instituto Superior Técnico, instituição onde também foi docente em disciplinas das áreas da hidráulica e do ambiente. Na sua carreira profissional, centrada fundamentalmente em sistemas de abastecimento de água, o Rui Silva Santos foi diretor técnico da Sanágua, estudos e projetos de engenharia, até 2006, e desde aí, na firma de projeto e consultoria por si fundada, RSS, que não é Rui Silva Santos, como eu pensei durante muitos meses, mas Redes e Sistemas de Saneamento. Tem-se dedicado essencialmente à área da eficiência hídrica, visando e conseguindo significativas diminuições de desperdício de recursos, nomeadamente hídricos, energéticos e financeiros. A experiência na adoção de um modelo de gestão externa parcial irá ser partilhada pelo nosso colega Marco Costa, membro da SESDA e quadro da ADRA, Águas da Região de Aveiro. O Marco Costa é engenheiro civil, do ramo hidráulica, recursos hídricos e ambiente, na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. Com 20 anos de experiência e há 16 anos a trabalhar no Grupo Águas de Portugal. Iniciou a carreira como projetista de hidráulica urbana, posteriormente desempenhou funções, quer na alta, quer na baixa, nas áreas de projeto de infraestruturas hidráulicas, gestão da construção de obras hidráulicas e, atualmente, desenvolve trabalho na área de gestão de perdas e afluências indevidas dentro da Direção de Engenharia e Gestão de Ativos da IADA. E, por fim, o meu colega Ricardo Grazina, em representação da Indaqua, irá falar-nos sobre a experiência deste grupo na sua participação em projetos desenvolvidos no modelo de gestão externa total. O Ricardo Grazina é licenciado em Engenharia Civil pela Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, tendo ainda formação executiva em Gestão pela Universidade Católica Portuguesa. Iniciou o seu percurso profissional em 2001 na construção do plano de investimentos da Indaqua Feira, integrando a equipa técnica e de exploração em 2010, departamento esse que liderou até 2015, e passando de seguida a assumir as funções de diretor-geral da empresa até final de 2020. Desempenha atualmente funções no Grupo Indaqua como diretor regional da Zona Sul, sendo administrador das concessões Indaqua Feira e Indaqua Oliveira das Meias, assim como também na empresa municipal Águas de São João. Bom, feitas as devidas apresentações, importa também informar-vos que ao longo deste webinar poderão colocar questões no painel Q&A, e, na medida do possível, tentaremos dar resposta a algumas dessas questões. Antes de iniciarmos o debate, entendemos que seria interessante cada orador fazer uma breve apresentação sobre o modelo de gestão que aqui representa, pelo que, enfim, sem mais demoras, eu passo a palavra ao colega Andrew Donnelly, que nos irá falar um pouco sobre o modelo de gestão interna total. Obrigado, Paulo. E obrigado ao engenheiro Godinho. Estou a abrir a apresentação aqui. E já estamos. Então, bom dia a todos. Eu tenho prazer a representar a EPAL novamente. Já não sei quantas apresentações fiz no nome da empresa ao longo dos últimos 18 anos. Mas esta é a primeira vez que eu vou falar deste assunto e foi interessante porque promover aqui que nós temos de pensar da nossa história, da nossa situação e faz uma avaliação dos nossos caminhos, que é sempre positivo. Por isso, rapidamente passar a o que eu tenho a dizer aqui sobre o modelo único e interno. Este começou com um grupo de trabalho, o GMC, que na altura, 2005, reportar diretamente do CA com o sponsorship forte da administração da EPAL e o do presidente da altura. E temos o engenheiro Godinho aqui a ser a evidência disto. Eu fiz um pouquinho de pesquisa para mostrar o organigrama da organização deste grupo de trabalho nesta altura de 2005.
e não é por propósito, que está ali no centro de todas as áreas das direções operacionais da empresa. Está ali no centro. E acho que esta foi a visão deste projeto, é que o combate das pedras foi visto como prioridade da empresa e foi posto mesmo no centro do organigrama para promover as ações e a colaboração entre as várias áreas. Por isso, acho que foi interessante para descrever este organigrama novamente. Em 2008, o grupo de trabalho migrou para a hierarquia da empresa, foi integrada na nova direção de gestão de ativos, onde atualmente estamos. Mas é só para mostrar o que era o nosso caminho nesta altura. O que temos é recorrer unicamente aos recursos internos da parte de planeamento e conceptualização do projeto. Temos algumas ações complementares que não estão integradas na empresa, por isso é principalmente nas obras de optimização da rede e a criação dos pontos de monitorização. A única coisa que nós contratamos ao longo destes anos, a única coisa que foi contratada externamente, foi uma formação tipo on the job, que foi feito por uma empresa de Inglaterra, Severn Trent, que é a equipa das pedras foi enviada para ali durante algumas semanas para fazer a formação com as equipas de detecção de fugas num outro contexto completamente diferente do que a nossa. É a única coisa que fizemos externamente. Mas desisto, um modelo 100% interno sempre será difícil para concretizar pelas entidades gestoras, com modelos diferentes de gestão. Temos de colaborar com as entidades privadas para várias prestações de serviços, nunca vai ser 100%. Por isso, estou a falar de exemplos de detecção de fugas nas condutas de atores, tipo o Smart Ball, o Sahara, ou qualquer coisa, ou situações urgentes extraordinárias, como nós fizemos das interligações e apoio da EPAL para as águas do Vale do Tejo. E também as novas tecnologias, tipo satélites e drones e coisas assim. Nunca vamos comprar um satélite, por isso temos de ter isto com prestação de serviço. Em termos de evolução do nosso projeto, o grupo de trabalho existiu depois de 2005. Acho que é importante dizer o que o grupo fez, o que foi a responsabilidade do grupo. Então, foi a definição das propostas das EMCs e sectorização da rede, só dentro do grupo de trabalho, mas a implementação de monitorização, estamos a falar das obras da rede, instalação dos medidores, isto foi colaboração interna com as outras direções, de manutenção, operações e engenharia. Implementação operacional das EMCs, mesmo o fecho das EMCs e a detecção de fugas, também foi colaboração interna, porque não existiu no grupo, mas a análise dos dados e os indicadores ficaram só dentro do grupo de trabalho. O desenvolvimento do software e apoio de gestão dos dados, novamente colaboração interna, especificamente com a nossa área de informática. Mas o desenvolvimento, a formação e a capacitação foi colaboração interna, com muita comunicação interna com os colegas das outras direções e com a externa, com as outras entidades gestoras, com os fornecedores e semanários, para aprender com os outros, para ouvir as histórias dos outros e adaptar e adotar a nossa estratégia. Depois de 2008, com a mudança para a direção da gestão de ativos, esta melhoria contínua para realizar tarefas de planeamento, de gestão e análise. E a integração de várias atividades ficou dentro da área criada, nomeadamente de medição, de monitorização, então esta instalação de medidores e telemetria, bem como a equipa de detecção de fugas foi integrada na equipa também. E a integração do apoio de decisão com o modelo hidráulico também migrou para a área em 2009 e em 2015 a última grande mudança foi a integração das áreas de influências e afluências indevidas que eu na altura estava com algumas dúvidas se esta é uma decisão certa ou não, mas posso confirmar que já temos frutos de trabalho positivos com esta integração. Facilitou a detecção de fugas através das afluências e as redes de saneamento e o vice-versa.
E já temos exemplos, só nas últimas semanas, numa zona de Lisboa, que o impacto de uma fuga na rede foi identificado na rede das águas residuais e o problema das pedras foi resolvido. Por isto, mas é um caminho, com um processo com os dois caminhos. As mais-valias do modelo é que acho que podemos ter valorização do conhecimento sobre os sistemas e metodologias, aquela capacitação do know-how fica dentro da casa, mas também deve ser partilhada com as outras entidades gestoras, especialmente com uma entidade tão grande como a EPAL. Promover a evolução estável e sustentada, que é no planeamento dos projetos, bem como a detecção de fugas, e novamente a escala das grandes entidades gestoras, acho que justificar o desenvolvimento e implementação interna. É uma solução feita à medida, adequada às reais necessidades da nossa entidade e com relativamente fácil para adaptar pontos de melhoria. Podemos melhorar relativamente facilmente. O desenvolvimento interno do software também oferecer uma maior flexibilidade para a criação de uma ferramenta adequada para a entidade. Na altura que nós começamos esta iniciativa, não havia nada no mercado, por isso tivemos decisão relativamente fácil para fazer isto internamente. Mas também, quando queremos introduzir uma nova indicador, uma nova metodologia, é relativamente fácil para acompanhar esta evolução internamente com os colegas de informática. Vem com alguns riscos. Podemos ter o risco de ter poucas hipóteses para partilhar as nossas experiências, para o risco de não evoluir, ficamos tudo dentro da nossa casinha. Podia ter uma evolução mais lenta da capacitação, de desenvolvimento ou obtenção dos resultados. A manutenção do modelo em funcionamento é muito exigente, especialmente em termos de planeamento, do trabalho das equipas, de análise dos dados e a obtenção dos resultados. Tudo está dos nossos custos. Mas também a necessidade das entidades gestoras para formar prestadores, pois é difícil que pode ser não há recursos qualificados disponíveis no mercado. E é uma falta de capacidade interna e de conflito com os outros objetivos das outras direções. Qualquer entidade poderia sentir isto. E para acabar, há alguns comentários gerais sobre este tema e não especificamente o nosso modelo. Acho que não existe uma solução perfeita que se vê todas as entidades gestoras, como o Paulo disse no início. Não há nenhum modelo irado. É importante que a entidade gestora evoluir. Acho que é mais importante tudo. E o tipo de modelo deve e pode adaptar ao longo do tempo. Não sabemos que cada entidade tem as limitações e situações específicas e desenvolvimento de soluções, mas devem ser made to fit. É que a nossa solução não vai funcionar em Aveiro nem no Porto, por exemplo. Mas podemos adaptar os exemplos das boas práticas encontradas nas outras entidades e os modelos do sucesso que vemos nas outras entidades. E tudo moldando isto para as nossas necessidades. A colaboração é essencial, quer a nível público ou privado, quer os modelos internos e externos ou mistos. Acho que estamos aqui hoje a provar isto. É importante implementar soluções para reduzir a água não faturada, mas é fundamental que estas soluções são feitas de forma sustentável. Que vai dizer que estou na EPAL há 18 anos e quando estou implementada qual é o nosso secreto do nosso sucesso? É a estabilidade e sustentabilidade da equipa, estabilidade da equipa. E para terminar, o combate às pedras não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona e o modelo de implementar deve ter esta visão. Não vamos resolver o problema amanhã. Temos esta sensação, mas temos de planear e pensar do nosso modelo para médio e longo prazo. E com isto, eu terminar os meus 10 minutos e passo para o colega seguinte. Bem, Andrew, muito obrigado. É importante e é interessante ouvir a opinião de quem coordena efetivamente a área da gestão de perdas de água de uma entidade gestora como é a EPAL.
Passo agora a palavra ao nosso colega Rui Silva Santos, que irá falar-nos sobre o modelo de gestão interna parcial. Rui. Rui, estás com o microfone desligado. Já está bom? Ok. Pronto. Agora. Pronto, está a aparecer? Paulo? Rui, deve estar a caminho, ainda não chegou. Então, Ainda não, Rui. já partilhei aqui. Isto deve ser por causa do temporal. Pá. Não sei, João, então, se considera Rui, uma ajuda técnica. tente fazer novamente o compartilhamento, por favor. Espera aí. Melhor fechar. Agora tenho isto no meu ecrã. Pronto, fazer novamente o compartilhar, Ok. compartilhar tela. Ok. Agora já está a aparecer. Ok, É exato. ok, Já agora está. maximizar. Ok, Rui, está perfeito. Obrigado. Ok. Obrigado. Bom dia. Eu nesta apresentação vou tentar focar-me no conjunto de tarefas que são essenciais, na minha opinião, fazer, transmitir um pouco da minha experiência com várias entidades gestoras e, dentro dessas tarefas, explicar, ou tentar explicar, o que é que será mais importante do apoio de uma entidade externa à entidade gestora. As condicionantes da opção por um modelo, basicamente, são, na minha opinião, 4. A questão do conhecimento, que conhecimento é que essa entidade tem interno, por outra vez, conhecimento esse que é não só técnico, como do próprio sistema e das suas capacidades, ou seja, o que é que ela pode fazer. Que meios é que tem, meios humanos, tecnológicos e também de condições de trabalho. O financiamento, se tem receitas próprias ou não, as entidades que tenham um maior número de clientes, evidentemente, têm receitas maiores, que receitas é que recebem do Estado Central, eventualmente fundos europeus. Mas, principalmente, temos a questão da opção política. Porque se não houver, não só essa opção política, que pode ser possível ou não, mas admitindo que é possível, não houver uma maneira de transmitir a toda a gente a importância do tema, as coisas simplesmente não funcionam. Ou seja, o apoio político para tudo isto é absolutamente fundamental. Numa fase prévia, é preciso assumir que há um problema e ter vontade de o resolver. Sem isto, nada se faz. Portanto, não basta sabermos que há um problema. Mas o saber que há um problema, também temos que ver como é que estamos a olhar para ele. Por exemplo, em relação à água não faturada, a percentagem da água não faturada, que é o índice mais falado, no entanto, é um índice que, entre aspas, tem algo de mentiroso, no sentido em que, se eu tiver as mesmas perdas, mas um grande consumo, aquilo diminui e, na verdade, eu estou pior, porque estou a desperdiçar água. Fiz aqui um exemplo que é Portugal continental. Isto são dados de 2020 do CIPA que o Paulo falou há pouco. Se fizéssemos um simples exercício da captação, está entre aspas, porque não é real, é dividida a faturação por 10 milhões de pessoas. Corresponde a cerca de 161. Se passássemos para 110, que é o que deveria ser mais ou menos, digamos assim, significava que dos 28,7% que temos agora, na realidade tínhamos 37%. Íamos dizer que estávamos piores? Não, estávamos melhor, estávamos a gastar menos, as pessoas gastavam menos. No entanto, esse indicador dava que era pior. Portanto, pode haver vários indicadores, dependência do consumo é mau, mas, por exemplo, o IEF, que por exemplo, é aconselhado no livrinho da EPAL, que eles pagam 10% para eu fazer propaganda, que é este, que é aconselhado, é um bom indicador para isto. Ora bem, que meios disponíveis é que se tem? Uma análise tecnológica, qual é o grau de conhecimento, como falámos há pouco, qual é a disponibilidade e qualidade dos dados, isto é fundamental, porque há entidades gestoras que julgam que têm cadastro, mas têm umas linhas a cores e, portanto, isso é fundamental também. Qual é a disponibilidade financeira, ou capacidade de financiamento, ou capacidade de endividamento, porque há limites. E é preciso designar um responsável por isto tudo, porque é como tudo, é conveniente ter sempre uma pessoa que é o tipo que manda, é o tipo com quem a gente contacta.
E qual é o contributo possível? Um exemplo, logo no início, na solução do problema. Normalmente, quando eu falo com entidades gestoras, faço uma primeira previsão do que é que pode acontecer com um projeto deste tipo. Por outro lado, é importante nos decisores não estarmos a falar só em metros cúbicos, mas é melhor falarmos em dinheiro, qual é o acumulado para se ver o payback. Neste país, à maioria só das taxas de execução, a gente tem que saber qual é o payback, quantos anos é que isto demora. Estourar só dinheiro por estourar não tem interesse nenhum. Aliás, é mau. Quais são os meios disponíveis que temos, como eu estava a falar, qual a gestão financeira e a designação do contributo. Portanto, aqui temos um conjunto de contributos que pode ser dado pela entidade externa em relação aos meios, uma análise da situação. Em relação à parte da gestão financeira, pode haver um especialista externo sobre fundos europeus, por exemplo. Em relação a uma fase preliminar, o que é que isto quer dizer? Que há um conjunto de ações que se podem fazer logo para minimizar as perdas e onde é que entra ou não o consultor. Mas as atividades. O primeiro aspecto é a medição de tudo, medição de entradas e saídas, que eu chamo de EMCs implícitas. A gente não pode gerir uma coisa que não conhece. E fazer um balanço hídrico simplificado, periodicamente, para se ver em que situação é que se vai estar. Uma gestão de pressões preliminar, chamemos-lhe assim, que eu chamo de lugares e dividendos, ou seja, por exemplo, tenho um sítio que tem um declive muito grande lá para baixo, estou com uma pressão de 100 e tal, portanto, esse é mais ou menos evidente. O controle ativo de perdas a partir do conhecimento local, tem na realidade há 3 estágios, chamemos-lhe assim, um de conhecimento local, outro a partir de previsões, a partir de se faz em gabinete, e um terceiro que tem a ver com depois das DMCs. E rápidas reparações, isso é uma evidência, em relação ao nosso consumos e contadores, com foco principal nos grandes consumidores diurnos ou noturnos, e a faturação de todos os consumos, que pode ser uma questão jurídica, mas que as entidades têm ultrapassado. Umas medições de pressão cirúrgica, para maior conhecimento do sistema e recolha de dados de base, correções e evento do cadastro, incluindo também cadastro de ocorrências, que é uma coisa muito importante depois para as reabilitações ou não, e um projeto de otimização hidráulica e energética e o plano de perdas. Isto aqui é absolutamente fundamental, que pode funcionar como uma espécie de bíblia do desenvolvimento seguinte. E um centro de comando básico. Quais são os contributos possíveis? Por exemplo, aqui, a parte das medições de entrada e saída, dimensionamento do projeto, o apoio se necessário, dimensionamento de escolha, etc. Aqui, em relação... Eu consigo tirar esta barrinha daqui, para o outro lado. Já consigo. Pronto. Em relação ao dimensionamento, em relação a esta parte do controle ativo de perdas, há contratos de performance para o controle ativo de perdas. Isto pode ser importantíssimo para uma entidade que não tenha grandes meios. Por exemplo, aqui o exemplo que eu estou aqui a dar, com 250 euros de extensão confirmada, conforme o preço a que se está a pagar a água, por exemplo, o tempo de retorno deste investimento é ridiculamente pequeno. Ou seja, uma entidade que não tenha grandes meios pode fazer um contrato em que, cada vez que se detecta e confirmado, paga, se não, há uma multa. Mas o tempo de retorno, como vê, é pequeníssimo. Se incluirmos nisso também a parte de reparações, digamos que isto triplica, digamos assim, ou seja, em 3 meses está pago, por exemplo, ou em 9 semanas. O análise de consumos também é muito importante, um apoio de dimensionamento e escolha. Porquê? Porque normalmente em baixo, neste gráfico, temos percentagem de consumidores e em cima percentagem de consumo. Ou seja, é um número muito restrito de consumidores que têm o grande consumo. E, portanto, é nesses que temos que ter grande concentração. Isto é um exemplo em que vejam, por exemplo, um consumidor com 50 mil metros cúbicos, o principal de um dado concelho, tem um diâmetro de 50 e o primeiro diâmetro, mais ou menos de 60, aparece no 23º, portanto tem que se ver isso. Por outra parte, em relação à reabilitação de contadores, como veem aqui, isto é os maiores consumidores de um concelho com 400 km, os grandes consumidores está tudo com contadores com 30 anos e coisa do género. Portanto, isso é uma coisa que também é fundamental fazer-se. Por outra parte, não basta substituir, porque o diâmetro pode estar subdimensionado, ou sobre, neste caso, sub. Em relação à faturação dos consumos, eventualmente alguém legalmente, ou, como dizia o Andrew e bem, falar com a entidade ao lado. O correções e evento do cadastro normalmente deverá ter sempre apoio externo, e o projeto de otimização hidráulica e energética, que cuja ferramenta é o modelo hidráulico, portanto não confundir com eu tenho modelo hidráulico, não, eu tenho que ter o projeto de otimização hidráulica e energética que usa essa ferramenta em plano de perdas. Esta é uma atividade externa com contributos internos do conhecimento local. E num centro de comando, chamemos assim, básico, com as coisas principais. Este projeto de otimização hidráulica e energética é um ponto de partida absolutamente fundamental, na minha opinião. Foi uma das razões na própria EPAL, e como veio no livrinho que eu fiz propaganda há bocado, a explicá-lo. Este é, digamos assim, o ponto de partida. O que é que eu quero? Quero um bom funcionamento hidráulico e, se assim for, eu provavelmente, não de certeza, diminuo as perdas, diminuo os gastos energéticos.
Previamente tem que ter umas elementos de base afinados, cadastros, etc., e os modelos hidráulicos. Aí conseguirei uma gestão correta de pressão, com patamares de energia e com, essencialmente, o primeiro passo, não usar VRPs, mas sim tentar otimizar as áreas de influência. Ou seja, eu abastecer a mesma zona, se eu conseguir abastecer para um relatório que está mais baixo, é melhor em relação à energia e é melhor em relação às perdas. Substituição de condutos e remais com elevadas perdas, a partir do modelo podemos ver também quais são esses sítios. Este é um exemplo, aqui neste exemplo está aqui as áreas de influência atuais, isto é em lagos, e aqui é a modificação. Se virem aqui o roxo com o verde, é uma área que era de elevado e que passa a maior parte do roxo, que é o apoiado. Ou seja, conseguiu passar-se 80% da área para fora daquilo. Portanto, sem VRPs, com abertura e fecho de válvulas, e depois de estudado o assunto bem entendido, consegue-se obter bons resultados. Isto é as pressões que havia antes, e isto foi as pressões que havia posteriormente, como se vê. E depois temos aqui um desenho de apoio para mostrar o diferencial, que é um desenho de apoio no sentido de eu poder escolher também, preliminarmente, as zonas de ataque para o controle ativo de perdas. Em relação à setorização da rede, esse é um aspecto fundamental, posteriormente para desenvolver, que também foi feito, e, portanto, com um quadrinho de apoio depois para entrar no centro de comando. E depois temos a centralização e tratamento de toda a informação no centro de comando, bem como podemos fazer assertivas campanhas de controle de perdas. As perdas reais representam em Portugal cerca de 73% e, portanto, aí é que eu estou mais focado. Alguns aspectos disso, a implementação do projeto tem efeitos diretos numa redução imediata de perdas e redução da fatura energética. Isto é um exemplo que fizemos na Madeira, em 9 meses tirámos 2/3 do volume, que foi feito basicamente a partir de uma estratégia de otimização de patamares de energia. E VRPs, bem entendido. Comprava-se em 2011 a 2021 foi sempre a subir a compra e depois em 9 meses passou para os valores que estão ali. Isto permite também termos bases para fazer uma reabilitação de redes sistemática e cirúrgica. Isto é fundamental, a reabilitação em Portugal é baixíssima, teoricamente devia ser 2,5% ao ano e nem 1/3 é. Permite fazer a administração zonada e a criação dos MCs e assertivas campanhas de controle ativo de perdas. Como eu estava a dizer há pouco, temos basicamente estas três partes. O problema, às vezes, é que há um risco que é detecção sem otimização ou com otimização. Isto foi uma ocorrência consecutiva no tal projeto que eu falava há pouco. Porquê? Porque quando, por vezes, tenho grandes pressões num sítio, se eu tapar uma fuga, vêm logo 4 ou 5 a seguir. Porquê? Porque eu aumentei as pressões. E, portanto, isto podemos ser conduzido a rápida localização e redução contínua de perdas. Que aspectos decisivos é que temos aqui? Análise dos dados, correção cadastral, este projeto que eu falava, análise de dados, controle de resultados, e o apoio e acompanhamento em relação ao sistema. Principalmente tem que haver confiança mútua, respeito e cumplicidade, ou seja, tem que estar toda a gente no mesmo barco. Vantagens deste sistema. Temos um controle total da gestão pela entidade gestora, há uma transmissão de conhecimentos, há uma relação de proximidade que permite um acompanhamento constante e um apoio nas várias etapas do projeto, tem um compromisso mais flexível e normalmente um baixo investimento. Que riscos é que há? Mudança de cor política. Houve um projeto, eu não vou dizer quanto, que tive riscos de tudo arder, já com a obra a começar, porque acharam que não podia ser com o presidente anterior. Mas, enfim. Por outro lado, há conflitos internos da própria entidade, que pode levar a boicotes, digamos assim, meios internos insuficientes. Por exemplo, já aconteceu o fulano do SIG, de uma dada entidade gestora, foi colocado noutro sítio qualquer, portanto ficámos sem o tipo do SIG. E a aposta na formação, que é importante, e dificuldades de contratação legais ou físicas, no sentido que o Andrew falava há pouco, de não haver disponibilidade de pessoas para isso. Um projeto de otimização sem qualidade é outro risco, e a quebra de confiança entre as partes. Para terminar, esta ideia foi do Paulo Nunes, e eu roubei, que foi, a ideia é a entidade gestora precisar de um skipper. Tem um barco, precisa de um skipper. Como se vê aqui, por exemplo, os flancos do Barreiro ficaram pendurados porque não havia ninguém para conduzir o barco. Ficou lá o barco, mas não saiu do mesmo sítio. Portanto, isso é fundamental. Portanto, a gente quer um barquinho que ande todo porreirinho. Ora bem, o que é que precisamos saber? Qual é o barco e o seu estado? Não é a mesma coisa ter um transatlântico, um barquito, uma caravela ou um barco que está completamente abandonado. Ou seja, representando aqui quais são os meios que eu disponho, humanos e materiais. Aí tenho que definir os objetivos conforme o que eu tiver e o que eu for fazer. Se eu tiver um transatlântico, posso escolher uma rota maluca, com um barco desses, se calhar vou a Vila Franca, com uma caravela, se calhar é melhor ficar na piscina com um barquinho, e se for assim, compro um Playmobil e fico a brincar aos barcos em casa. Portanto, temos que ver qual é a situação de partida para podermos fazer alguma coisa. Por outra parte, qual é a capacidade financeira e política e a coragem para o assumir? Porque havendo,
A gente chega, a primeira fase, por exemplo, faz lá uma marquinha, mas depois toma lá um buracão. E isto, toda a gente se manda ao ar e pode haver quebra de votos. Ora, se não houver coragem política, então se calhar é melhor fazer uma rotunda, pronto, assim ninguém se chateia, toda a gente fica muito contente com o Galo Barcelos. Em suma, quais são as conclusões? A escolha do modelo depende de várias variáveis e eu destaco a vontade política, o grau de conhecimento, meios disponíveis e a capacidade financeira, seja direta, seja indireta, seja profundos. Os meios técnicos ou humanos e a vontade política é absolutamente fundamental. Fundamental. E para concluir, não há modelos certos ou errados. Temos que ver o que é adequado a cada entidade gestora, qual é a sua capacidade dentro destes pontos e é a partir daí escolher qual é o modelo que queremos ou que podemos, não é bem o que queremos. É o que queremos e podemos fazer. E é isto. Muito obrigado, Rui. Obrigado pela clareza da apresentação e enfim, pela sempre boa disposição que caracteriza as tuas intervenções. Vamos seguidamente ouvir o nosso colega Marco Costa falar sobre o modelo de gestão externa parcial em utilização na ADRA através de um projeto de performance implementado em 9 dos 10 conselhos servidos por esta entidade gestora. Marco. Bom dia a todos. Em nome da ADRA, queria agradecer a oportunidade de trazer aqui a experiência, a nossa experiência e partilhar convosco aquilo que foi o caminho que a ADRA fez até hoje e um bocadinho do conhecimento que também foi acumulando com essa experiência. Não sei se já estão... Julgo que já está. Sim, Sim. falta só colocar em tela cheia, Marco, por favor. Em tela cheia. Embaixo na apresentação, como se fosse... Desculpa. Sim. Desculpa. Ok. Ok, Marco, está tudo ok. Obrigado. Tudo ok? Muito bem. Então, como eu dizia, fazer aqui uma breve apresentação do modelo de gestão interna parcial e partilhando um bocadinho a experiência que a ADRA teve desde 2011, desde a sua constituição. Portanto, a ADRA foi constituída em 2010, em 2011 constituiu uma unidade de controlo de perdas e infiltrações, formada por 3 pesquisadores e 2 técnicos superiores. Tivemos formação na EPAL, há bocado estava a ver a apresentação do Andrew, que tiveram formação na Seven Trent, e a EPAL, que acabou por ser depois a referência formativa, e é hoje a referência formativa, portanto tivemos formação com a EPAL, e começamos a fazer dar os primeiros passos nesta temática, com uma divisão teórica da rede de distribuição de água, com a implementação das primeiras campanhas de detecção ativa de fugas, começar a macromedição dos reservatórios e iniciar a colocação de alguma telemetria também. Com isto, recolher dados, transformá-los em informação e começar a elaborar os primeiros dashboards, ainda no início um bocadinho com apoio a folhas de cálculo. Portanto, nesta fase inicial, tudo gerido com meios próprios, configurando um bocado a gestão interna total. Depois, em 2016, com a mudança da equipa para a gestão de perdas e influências indevidas e a mudança para a direção de engenharia e gestão de ativos, foi colocado pela administração a redução de água não faturada como prioridade de topo, e isso foi determinante para a mudança dos resultados também, este alinhamento que também já foi falado pelos colegas, quando esta prioridade é definida pela administração de topo. As principais ações, dizemos um plano de perdas para colocarmos no papel um plano a 5 anos que tivesse objetivos, critérios e métricas e indicadores bem claros a que nos propusemos, tentando envolver o máximo transversalmente todas as áreas da empresa e repartir ações concretas, quer na área das perdas aparentes, quer na área das perdas reais. Portanto, iniciamos a setorização, iniciamos o controle de pressões,
a renovação massiva do parque de contadores e começamos a trabalhar na redução dos tempos de intervenção. Esta fase foi uma fase com já alguma subcontratação pontual, ou seja, uma gestão integralmente interna, mas com alguma subcontratação externa. Depois, em 2018, os resultados do segundo ano apresentavam alguma estagnação e a administração resolveu dar um novo impulso, reconhecendo que tínhamos chegado ao limite das nossas capacidades com os meios internos, nomeadamente o que foi identificado foi a falta de recursos humanos capazes de fazer avançar mais rapidamente a redução da água não faturada e com esse reconhecimento ter chegado ao limite, abrimos a porta à gestão externa parcial com um contrato de performance que pudesse valorizar os resultados em função do desempenho. E então, a partir de 2019, começou essa gestão externa parcial. Portanto, falar-vos um bocadinho deste contrato que iniciou-se em 2019 e vai terminar em 2023, baseou-se nessa gestão externa em 9 dos 10 concelhos que constituem a ADRA, como o Sr. Paulo Nunes já referiu. Ficou fora do contrato do município de Aveiro, um bocado por benchmarking e porque a empresa também entendeu que os meios disponíveis eram adequados à dimensão do município que ficou de fora e que já tínhamos alcançado um bom nível, fruto dessas boas práticas que também tínhamos internalizado na empresa. Este contrato permitiu-nos acelerar aqui um conjunto de ações, nomeadamente o fecho total daquelas 250 MCs que nós tínhamos previsto, em teoria, lá atrás, em 2011, e iniciar outro tipo de campanhas, gestão de pressão já baseada na modulação hidráulica da rede, implementação de ações de perdas aparentes com maior expressão, videoscopias, análise de telemetria, instalação de telemetria já em jardins, verificação de origens, de piscinas, de equipamentos públicos, uma análise mais setorial e permitiu também fazer um registro mais sistemático dos ilícitos e um follow-up dos mesmos, distribuindo depois a informação pela empresa para todos os envolvidos perceberem o impacto que tinham na detecção e na partilha destes ilícitos. Depois também conseguimos aumentar o varrimento nas campanhas ativas de perdas, na detecção ativa de fugas, que andavam de cerca de 50% da nossa rede para cerca de 400%, e continuamos o caminho de redução dos tempos de detecção, redução dos tempos de reparação, começamos a fazer balanços hídricos com uma periodicidade mais curta, avaliamos o caudal mínimo noturno numa base diária e validação de cadastros, melhoria da gestão da rede operacional, avaliação dos reservatórios, estações de lavatórios, ou seja, o nosso parceiro externo desenvolveu aqui um conjunto de ações que estavam estabelecidas no caderno de encargos que aceleraram bastante os resultados, porque foram muitas ações que concorreram para o mesmo objetivo. Portanto, dizer só que a ADA, antes de avançar para a gestão externa parcial, esgotou os recursos internos disponíveis, foi essa a nossa experiência, e até o esgotar capacitou-os para a gestão das perdas de água e da água não faturada. Paralelamente também houve a questão da gestão externa, trouxe alguma interatividade e alguma dinâmica, garantindo também alinhamento com a empresa, e dessa forma as ações externas traduziram-se no aumento do conhecimento interno, ou pelo menos acompanhamento de temática, com uma base diária das ações também do parceiro e de quem estava a gerir a parte parcial, digamos. Como já foi dito também pelos colegas, é crucial a relação entre a gestão interna e a gestão externa, pelo menos aqui na ADRA, que seja transparente e baseada na partilha de dados e orientada para a produção de informação que auxilia a decisão. O auxílio à decisão é crítico, seja a informação gerada externamente ou internamente. Essa gestão externa complementou a estratégia vigente e enquadrou-se no plano de perdas que a ADA também, entretanto, desenhou para o novo quinquênio de 2022 a 2026.
Queria ressalvar também que a autonomia técnica externa deve ser fundamentada e respeitada, orientada para o objetivo comum, que é a redução da água não faturada. Foi isso que tentamos fazer e é um dos desafios diários da gestão do contrato. Em termos de vantagens, portanto, esta gestão externa parcial permitiu-nos encontrar um parceiro orientado para os resultados, alocar os meios necessários e suficientes a cada momento, ou seja, encontramos mais meios disponíveis para fazer mais campanhas orientadas para o objetivo, meios esses capazes de desempenhar ações diferenciadas e em simultâneo, disponibilidade de conhecimento e saber fazer para tomar medidas concretas com resultados, e isto acabou por acelerar resultados, incrementar dinâmicas e novos procedimentos. Em termos de oportunidades, foram identificadas as seguintes: libertação da equipa interna para desenvolver trabalho adequado ao seu dimensionamento, como já tinha referido atrás, um benchmark com objetivos e métricas que permitiram a aprendizagem, troca de experiências e concorrência saudável. Acho que quando há dois jogadores a jogar ao mesmo tempo, há sempre troca de experiências e há sempre concorrência saudável, leva-nos a chegarmos mais rapidamente ao objetivo. Foi uma das oportunidades desta gestão externa e, como já disse, também aumentar o alinhamento interno e envolvimento das novas áreas da entidade gestora nestas temáticas. Em termos de riscos, dizer que pode haver uma incapacidade interna de acompanhar, monitorizar as atividades geridas externamente. Isto é um risco que existe. Depois, a gestão externa pode não entregar o conhecimento ou por incapacidade da entidade gestora o internalizar. Portanto, há aqui sempre um meio de comunicação que tem que ser bem afinado e estar bem afinado. A autonomia das decisões técnicas e operacionais tem que estar orientadas para o objetivo. Às vezes pode haver diferenças de pontos de vista, é um risco. A autonomia da gestão externa permite reduzir e aumentar atividades em função de interesses circunstanciais e próprios. E a gestão de dados e informação produzida também é um dos riscos, porque estamos a falar de muitos dados e muita informação, e essa gestão é sempre sensível. Por isso é que coloquei aqui como um risco. Em termos de reflexão, um bocado na linha daquilo que os colegas já tinham dito, portanto, não há soluções bala de prata, não há receitas milagrosas para todas as entidades gestoras, pelo menos da nossa experiência é isso que achamos. Todos os modelos são válidos e interessantes, cabe à entidade gestora aplicar um modelo mais adequado ao seu momento e de acordo com a sua maturidade. A mesma entidade pode aplicar vários modelos ao longo do tempo, como aconteceu na ADRA, como acabei de explicar, visando otimizar os objetivos a que se propõe. O conhecimento dos modelos ajuda a entidade a adotar e a aplicar o modelo consoante as suas necessidades e disponibilidades, como o Rui acabou de dizer também, recursos humanos, financeiros, enfim, os resultados. A partilha entre as entidades gestoras é essencial para melhorar a interpretação e execução dos modelos, aquilo que o Andrew também referiu na apresentação dele, e que eu aqui copiei. Acho que é muito importante esta partilha entre as entidades gestoras, porque há caminho que já foi feito e há pedras que já foram movidas e que as outras entidades podem aprender e não precisam tropeçar nas mesmas pedras. E no final do dia, o que importa, se é gestão interna e externa ou mista, é que contribua para o objetivo da redução da água não faturada. Acho que, voltando ao início, e também falando um bocadinho daquilo que o Andrew apresentou, no momento em que a redução da água não faturada passa a ser um objetivo central, neste caso como foi na EPAL, que estava no meio, ou aqui na ADRA, que foi claramente uma decisão da administração e uma prioridade da administração de topo, da gestão de topo, passa a ser tudo muito mais fácil. E era isto que tinha. Bem, Marco, muito obrigado. Foi muito interessante esta visão, quem lidera o acompanhamento do primeiro projeto de performance para a redução de perdas de água que foi implementado em Portugal. Para fechar este ciclo de apresentações de cada um dos modelos de gestão, vamos agora ouvir o nosso colega Ricardo Grazina, que irá falar sobre o modelo de gestão externa total. Grazina.
Estás com o microfone desligado, Ricardo Gravina. Ricardo, falta só colocar em tela cheia. Sim, só estava aqui a É. colocar então. Já me estão a ouvir, correto? Já estamos. Ok. Portanto, bom dia a todos. Queria antes de mais agradecer o convite à PDA para participar neste webinar, cumprimentar os restantes colegas de painel e todos aqueles que nos seguem online. Portanto, eu estou aqui a representar a Indaqua e a representar o modelo de gestão externa total. Pese embora nós dentro do grupo Indaqua até podemos afirmar que temos vários modelos que o Paulo Nunes falou inicialmente. Portanto, mas a mim compete-me hoje em particular apresentar este modelo de gestão externa total. Portanto, e muito resumidamente irei falar aqui de 5 pontos: o enquadramento do tema, os fatores críticos de sucesso, a gestão do próprio modelo, os resultados que já atingimos nos contratos que temos em curso e umas breves conclusões. Portanto, antes de partir propriamente para a apresentação do modelo, queria apenas fazer um breve enquadramento do tema. E esse enquadramento é a motivação para a eficiência. Ora, como sabem, existem vários fatores que podem condicionar essa motivação. Eu destacaria apenas 3, mas considero ser os mais importantes atualmente. Tanto desde o custo da água em alta, seja ela produzida pela própria entidade ou adquirida uma entidade em alta, passando pela preocupação ambiental, de imagem e comunicacional, até o último fator, que é se efetivamente as tarifas praticadas dependem ou não das perdas. Portanto, a conjugação de todos estes fatores pode então ditar se uma entidade está mais ou menos motivada para a eficiência hídrica, ou seja, para a redução das perdas de água. E para que um modelo deste género seja bem sucedido, ambas as entidades devem respeitar determinados princípios. Tenho aqui alguns, portanto, devem estar definidos papéis e responsabilidades bastante claros, deve existir um alinhamento real dos interesses de ambas as entidades, expectativas mútuas claras, uma poupança óbvia e um acordo até da partilha dessa poupança. Penso que só assim se consegue atingir maiores ganhos e menores custos no projeto. Portanto, destacaria então como ponto-chave destes projetos a contratação da gestão do projeto, da própria gestão e da totalidade dos trabalhos executados. A seleção de uma empresa especializada nesta área, portanto, de forma a que não exista o risco de termos entidades que não dominam o assunto a gerir um projeto desta natureza e, por fim, a adesão dos técnicos ao modelo de gestão. Deverá efetivamente existir um compromisso de todos os recursos humanos da entidade gestora com vista a um desígnio comum. Relativamente à gestão do modelo, ela deve ter uma abordagem, diria eu, integrada, ou seja, termos o máximo de tarefas incluídas no mesmo projeto. Como todos nós sabemos, é muito mais moroso estar a elaborar uma série de procedimentos de contratação pública para vários trabalhos, quando o objetivo final é o mesmo, não é? E, portanto, tendo todas as valências incorporadas no mesmo projeto, confere-se robustez e capacidade de atuação em todas as suas vertentes. Portanto, desde as áreas de engenharia, com a elaboração do plano detalhado de perdas, passando pela parte operacional, com a pesquisa ativa de fugas, e diria até desde a seleção das prioridades até a pesquisa propriamente dita no terreno, a definição e construção das GMCs, atualizando o cadastro tal for necessário, a gestão de pressões, com a inerente definição dos locais onde se vão instalar essas VRPs, com apoio até da modulação hidráulica, se for necessário, a análise de parque de contadores e a definição do plano até de substituição dos mesmos, até que a própria detecção de contadores que estejam parados, por exemplo. Portanto, uma panóplia bastante alargada. E, por fim, até a própria detecção de consumos ilícitos com recurso às tecnologias que forem necessárias. Portanto, isto tudo recomendamos no espaço temporal de 5 anos. É um exemplo que temos seguido nos atuais projetos que temos em curso. Portanto, nesta abordagem integrada, não podemos esquecer então as responsabilidades de ambas as entidades. Portanto, por um lado, deve existir a colaboração total da entidade gestora, fornecendo os dados relativos ao seu cadastro, à concessão das redes, ao estado de conservação das mesmas, ao parque de contadores e algumas informações que estejam disponíveis relativamente às redes prediais. Também do lado do prestador de serviços, deve existir uma equipa que defina a estratégia, através do estabelecimento de metas, e que planeie, execute e monitorize, redefinindo novas metas quando for necessário, tornando o processo, então, cíclico e até motivador para a própria equipa que está a desenvolver o projeto por parte da entidade externa. Aqui trago um exemplo daquilo que deve ser um cronograma. Bom, para que o modelo funcione de forma aberta e transparente, deverão ser estabelecidos cronogramas que caracterizem detalhadamente as várias ações do projeto no tempo, de modo a que se possa efetuar um acompanhamento exaustivo de todas essas ações por parte de ambas as entidades e promover o diálogo e reajustar, se for necessário, e servindo, no fundo, também para um balizamento do projeto, portanto, da tal forma aberta e transparente que falei no início.
Relativamente ao modelo contratual em si, portanto, ele deve ser flexível, ou seja, de modo a que possamos distinguir os vários tipos de remuneração consoante os serviços prestados. Este é um exemplo das várias formas de remuneração que um projeto desta natureza deve compreender, desde a eventual remuneração fixa que possa cobrir os custos fixos, passando por uma variável que será a função dos trabalhos por série de preços, por exemplo, até a mais importante, então, que estabelece uma transferência do risco para o prestador de serviços, e que é então a remuneração em função do desempenho de quem está a executar o projeto, ou seja, a entidade gestora paga ao prestador de serviços com uma parte da poupança alcançada na redução de água não faturada. E, por último, deverá ainda existir uma garantia mínima de poupança, sob pena de, se a entidade adjudicatária não conseguir atingir esses valores mínimos, a mesma tenha penalidades contratuais, ou seja, no limite, ter de pagar em vez de receber. Relativamente aos contratos que temos em curso, portanto, estão aqui de uma forma global e resumida os números macro desses projetos, sendo que a poupança atual, para uma maturidade média de 3 anos e meio, portanto, temos vários projetos com várias maturidades, mas em média 3 anos e meio, essa poupança supera já os 8 milhões de metros cúbicos, o que representa uma poupança a nível de euros de mais de 8 milhões de euros, se contabilizarmos apenas o custo com água em L, e não custos energéticos e outros custos que também foram vindo a decrescer. Destacaria também que as metas foram alcançadas antes do período estimado, portanto, existimos já uma redução de sensivelmente 40% nos volumes de água não faturada, nestes contratos que temos em curso, e a previsão final desses contratos, estimada, não é, apontam para uma poupança global na ordem dos 25 milhões de metros cúbicos, ou seja, 14 milhões de euros em aproximadamente 5 anos. Como conclusões, portanto, eu destacaria aqui os fatores diferenciadores deste tipo de projeto, como a motivação para a eficiência de que falei no início, importantíssima, a agilidade processual, ou seja, o facto de quem está a executar o projeto não estar sujeito à contratação pública vai fazer com que tenha uma maior facilidade e rapidez em adquirir e contratar os vários meios que necessita. E, por fim, toda a experiência que poderá ser absorvida pela entidade gestora, uma vez que o adjudicatário pode efetivamente partilhar o seu conhecimento, fruto daquele caminho que já percorreu e que já foi falado aqui, quer pelo André, quer pelo Marco, portanto, da gestão interna. Portanto, isso é muito importante, essa entidade externa poder absorver esse conhecimento. E isto pode claramente traduzir-se numa maior celeridade na concretização das ações e na obtenção dos resultados. E, por último, destacaria aqui muito resumidamente as principais vantagens deste tipo de modelo, portanto, onde efetivamente pode existir um retorno económico rápido, as entidades gestoras contratam um resultado e não apenas um conjunto de serviços, a remuneração pela performance faz com que haja uma transferência do risco para o adjudicatário, existe uma garantia mínima, ou deve existir uma garantia mínima de poupança, e uma transferência de know-how para as entidades gestoras, como falei há pouco. Portanto, um caminho, uma equipa, celeridade e eficácia seriam os chavões deste modelo. Portanto, e com isto termino. Obrigado. Muito obrigado, Ricardo. Foi também muito interessante a partilha do modus operandi deste modelo, bem como dos resultados alcançados pelos projetos de performance que estão em curso. E, feitas estas apresentações, sugiro iniciarmos o nosso debate com uma questão que me parece oportuna e que coloca a todos os oradores. Quais são as maiores exigências na adoção e implementação do modelo de gestão que aqui representam? Para simplificar, sugiro que comecemos pela mesma ordem das intervenções anteriores. Portanto, eu passo a palavra ao André. André, portanto, quais são as maiores exigências na adoção e implementação do modelo de gestão, no teu caso, gestão interna total? Pois, acho que é uma boa pergunta, é mesmo fundamental. E acho que, como comecei a apresentação, a referir novamente, precisamos de apoio e o buy-in, patrocínio do top, da administração, do presidente, da nossa administração. Tem que haver esta visão e a percepção da necessidade de controlar as perdas. Se não temos isto, temos uma guerra logo do início para convencer quem manda que é necessário gastar dinheiro, não é? Começar por aí. Por isso, e implica ter os recursos financeiros, humanos, que são autorizados,
ou têm a hipótese de ser autorizados. Na nossa parte das entidades do Estado, temos mais complicações em termos da contratação e tudo do que vocês no mundo privado. Mas acho que todos nós temos de criar equipas dedicadas. E esta vem com alguns desafios para criar isto. Eu falei do grupo de trabalho, mas também o grupo de trabalho a longo prazo não funciona. Foi necessário criar uma equipa dedicada com todas as vertentes de detecção de fugas. A entidade gestora tem capacidade do controle global de implementação do projeto, tem os meios para controlar tudo. Não estou a falar só, eventualmente, de uma equipa das pedras, das outras direções, das outras áreas, tem capacidade para responder às necessidades do projeto das pedras. E tem a capacidade para promover ou articular estas interfaces. Realmente tem esta capacidade de organização. Também surge possivelmente um risco ou exigência no caso do modelo externo também, é que quando o projeto não está totalmente externalizado. É como eu disse, nós temos algumas atividades que são eventualmente contratadas, por isto há riscos relacionados com as eventuais interdependências entre a entidade gestora e a prestador do serviço. Por isso, sim, tá. Certo, muito bem. Passa a palavra. Rui, e no que respeita ao modelo de gestão interna parcial? Rui, tens o microfone desligado. Bom, na próxima reunião da SESA vamos fazer aqui então uma formação Já está. em tecnologias de comunicação. Já me estás a ouvir, não? Estou, Rui, agora estou. Pronto. Em relação a isso, há uma parte da minha experiência que é fundamental, que é a parte do compromisso político. O compromisso político tem que estar comprometido com todas as atividades necessárias que são para atingir um determinado objetivo. Se assim não for, tu não tens hipótese. Por já tens que explicar ao decisor as vantagens que ele tem. E não basta falares em a natureza, os recursos hídricos e não sei o quê. Tens que falar em dinheiro. Você faz isto e tem um retorno em 5 anos. Tem um retorno em 4, tem um retorno em 3, tem um retorno em 8, o que for. Por exemplo, no caso que eu apresentei, o retorno foi em 1 ano. Em 1 ano ficou pago o dinheiro que eles puseram, teve esse retorno, que é muito bom. Por outra parte, tens que, no início, fazê-lo também compreender isso mesmo, que é qual é a importância desta redução. Mais uma vez, recursos hídricos e dinheiro. Por outra parte, se tu não o fizeres também, é obrigatório outros investimentos que passam a não ter nenhum sentido. Por outra parte, eu tenho um problema adicional, se falta alguma coisa, há o peso da máquina estatal e as burocracias. Por mais que eu barafuste, precisamos mais disto ou daquilo, aquilo pode demorar, por exemplo, para pôr um contador, pode demorar 1 ano e meio. Num modelo externo, não. Tu queres aquilo e tens aquilo, ponto, não é? E por outra parte também, a falta de meios, tu tens que gerir os meios que existem, dás o teu aconselhamento e a tua opinião e podes fazer um conjunto de coisas, mas estás limitado. Finalmente, resumindo também, em termos disto da parte política, o que é também um grande problema? É quando deixa de haver esse apoio para determinada coisa. Por exemplo, quando se aproximam as eleições, ninguém quer continuar obra nenhuma para não perder votos, não é? E, portanto, fazem-se uns parques infantis e tal. Então, aquilo fica em suspenso. Por exemplo, para finalizar, o exemplo que eu te dei, aquilo foi feito, em 9 meses foi aquilo tudo reduzido, eu estava à espera que a seguir continuássemos, mas não, suspendemos, que houve outras prioridades, chamemos-lhe assim, eleitorais e companhia. Portanto, tem que haver um compromisso político sério e assertivo para toda a equipe. Certo, muito bem. Marco, e para o modelo de gestão externa parcial, quais são as maiores exigências na adoção e implementação do modelo? Do nosso ponto de vista, a maior exigência está na contratação e na gestão de contrato. A gestão externa tem que estar bem balizada no tempo, com objetivos, critérios e métricas e indicadores específicos. E do ponto de vista da contratação, é essencial a limitação concreta do que se está a consignar à gestão externa. Depois, é também muito importante haver o respeito mútuo entre as entidades, disponibilização da informação e clareza na transmissão da informação existente entre a entidade e o prestador de serviços, para que a entidade externa possa executar o seu trabalho.
Paralelamente, e no meio disto tudo, a entidade gestora tem que estar bem consciente dos riscos da externalização, dos impactos que pode ter na entidade gestora, transformando as dificuldades em oportunidades para otimizar os resultados e minimizar os riscos. E desse ponto de vista, da experiência da ADRA, a maturidade revelou ser essencial para o sucesso do projeto. Ou seja, estar preparado para adotar um modelo de externalização. Muito bem. E Ricardo Grazina, para o modelo de gestão externa total? Certo. O Marco tocou aqui num ponto fundamental e no caso do modelo de gestão externa total, eu penso que a maior exigência estará mesmo na capacidade de trabalho em equipa entre as duas entidades, para que haja efetivamente um caminho comum e um desígnio comum. E para que exista esse caminho comum, tem de existir, em primeira instância, um compromisso e um alinhamento. Um alinhamento interno de todos os cursos da entidade gestora, sejam eles do departamento comercial, da engenharia, da gestão de ativos, da exploração, etc. E mesmo até da gestão de topo. É fundamental. Isto para que o diálogo e o planeamento das ações seja devidamente concertado entre as duas entidades e o projeto decorra dentro daquilo que é expectável, não é? Uma outra exigência que me estou aqui a lembrar é, na implementação do modelo de gestão externa, atenção, é a abertura da entidade gestora a medidas adicionais que possam vir a ser introduzidas pela entidade executante. Isto não é fácil entrar entre a nossa casa adentro, não é? E, por vezes, durante o decorrer do projeto, pode existir a necessidade de se efetuarem diferentes análises, implementar diferentes procedimentos para se potenciarem os resultados. No fundo, é o que queremos todos. E para o sucesso dessas medidas, da implementação dessas medidas, é necessário que exista tal abertura da entidade gestora. Claro está que também do lado de quem está a executar o projeto, da entidade executante, tem de existir um elevado grau de profissionalismo e de capacidade técnica que transmita segurança à entidade gestora que está a contratar o serviço. Eu penso que só assim se pode criar uma relação de confiança entre as duas entidades, que será fundamental para o sucesso final do projeto. Penso que será isto. Muito bem. Rui, uma questão só para ti. De que forma... Desculpa? É lá! Muito bem. Estavas-te a preparar, não é? De que forma um especialista externo pode contribuir positivamente para os objetivos de um projeto de redução de perdas gerido por uma entidade gestora? Estou com sono, não estou? Sim. Bom, por um lado, tu tens uma transmissão de conhecimento importante que te permite ter um acompanhamento e uma criação de uma relação de confiança. E, portanto, tens a tua disponibilidade, não é total, obviamente, mas tens disponibilidade para poderes acompanhar e dar o teu conselho e organizar, planear e fazer o que tens a fazer. Há um colega nosso de uma entidade gestora que diz que fala mais vezes comigo que com a mulher, portanto, estás a ver. Não sei se isto é um elogio para mim, se é um insulto para a mulher, mas vamos adiante. Seja como for, a questão que eu acho que, sinceramente, é também muito, muito importante é a parte que eu referi há pouco do projeto de automação hidráulica e energética e o correspondente plano de perdas, que deve ser uma espécie de, há um outro cliente que me diz isto, chama aquilo a Bíblia, que funciona como uma Bíblia, é o teu ponto de partida para o desenvolvimento daquilo tudo. E isso tem que ser feito, tem que ter bases sólidas, tem que ter tudo o resto que eu falei há pouco, mas eu acho que isso devia de ser, uma coisa dessas devia ser obrigatória. Em qualquer entidade gestora, tu sabes, que, tão bem como eu, que se tu não otimizares o funcionamento daquilo, se estiveres só a fazer detecção de fugas, se és um sítio que tem que exebar, continua a ter que exebar. E por mais que fugas consertes, aquilo vai dar a geneira outra vez. Portanto, se não fizeres essa otimização, e hoje em dia a parte, não é só a parte das perdas, por causa dos recursos hídricos, é também a parte energética por causa do petinho, é? A coisa está perfeitamente perigosa, digamos assim. E, portanto, esse projeto de otimização devia de ser, na minha opinião, obrigatório para todas as entidades, para que todos tenham um rumo que era a melhoria do funcionamento hidráulico e a sua otimização. Isso, para mim, é o processo mais importante. Finalmente, esta transmissão de conhecimentos, este acompanhamento constante também é muito importante, porque faz com que a entidade não fique, entre aspas, desamparada e tem alguém que já tem alguma experiência, atendendo aos meus 150 anos, para poder acompanhar aquilo. Muito bem, penso que ficou claro. Falando agora um pouco dos modelos de gestão externos, coloco a questão seguinte ao Marco Costa. Se a entidade gestora delega a gestão do projeto de redução de perdas a uma entidade externa, o que poderá motivar a não externalização total das atividades a desenvolver? Bem, uma boa pergunta. Do ponto de vista da ADRA,
a externalização total nem se colocou. Portanto, eu estou aqui um bocadinho a transmitir a nossa experiência. Como havia algum caminho feito de algum saber interno para executar com meios internos parte dos trabalhos, foi reconhecido pela gestão de topo, quando decidiu avançar para a gestão externa parcial, que essa equipa interna estaria dimensionada para uma parte do território onde poderia continuar os bons resultados que já tinha atingido. E nesse contexto, como eu referi na apresentação, serviria e serviu um bocadinho de benchmark e de concorrência saudável entre a entidade gestora, os meios internos e a gestão externa. Portanto, aqui uma concorrência saudável e uma troca de experiências e pontos de vista também para crescermos internamente com esta experiência. Portanto, do ponto de vista da ADRA... Enfim, considerando aqui que o município que ficou de fora, enfim, não faz parte, digamos, do projeto, o projeto, com os 9 municípios, também não tem, digamos, uma gestão totalmente interna. Também nas próprias atividades, tanto quanto sei, há algumas atividades que foram externalizadas, não é? Sim, pois. Porque não foram todas externalizadas. Portanto, a gestão externa está com o prestador de serviços, totalmente. O que acontece é que quando nós colocamos, quando a gestão de topo colocou a prioridade para reduzir a água não faturada dentro da entidade gestora, também fez outros caminhos de externalização de outras atividades, de forma a agilizar e basicamente a tentar reduzir alguns tempos de intervenção. Mas respondendo à pergunta, o município que ficou de fora porque nós tínhamos já meios internos e conhecimento para poder gerir essa parte do território. Caso contrário, provavelmente teríamos avançado para uma externalização total, se não tivéssemos essa estrutura interna já e esse caminho feito. Certo, muito bem. Ricardo Grazina, para as entidades gestoras, portanto, do ponto de vista das entidades gestoras, que riscos poderão estar associados a um modelo de gestão externa total? E que garantias têm as entidades gestoras caso o prestador de serviços contratado não apresente resultados face aos objetivos que foram traçados? Bom, riscos, não é? Portanto, para além dos riscos contratuais inerentes a qualquer contrato, não é? Que isto no fundo é um contrato, decorrentes a eventuais incumprimentos contratuais, não é? Eu diria que quanto mais se externaliza a gestão, menos riscos existem para quem está a contratar um projeto desta natureza, totalmente externo. Porque efetivamente existe uma transferência de responsabilidades para o adjudicatário. Como é que é feita essa transferência? Portanto, se o modelo de gestão for contratado como uma parte da remuneração em função da performance, o que a entidade gestora está a contratar é um resultado, não é? E não apenas um conjunto de serviços diversos e à peça. E no caso da entidade gestora cumprir com as suas obrigações, que isto é muito importante, com obrigações contratuais, daquilo que se tem que fazer, só vai depender da entidade que vai executar o projeto atingir os objetivos contratuais, ou seja, o risco está do seu lado, não é? Em relação às garantias, portanto, estes serão os riscos que eu identifico, ou melhor, não há grandes riscos, eu diria, como disse no início, quanto mais se externaliza, menos riscos há para a entidade gestora. Em relação às garantias, portanto, à segunda parte da questão, como forma de garantia, portanto, e para que exista um comprometimento sério do adjudicatário, quem vai executar o projeto, deve a entidade gestora prever valores mínimos de poupança garantida. E isto é muito importante, porque efetivamente se não forem atingidos esses valores mínimos, se a entidade adjudicatária não conseguir atingir esses objetivos que estão propostos, essa entidade até vai ter que, com penalidades contratuais, no limite tem que pagar, não é, em vez de receber. Portanto, isso é uma boa garantia para quem contrata este tipo de projetos. Para a entidade gestora, penso que será isso, Paulo. Muito bem, acho que foi claro. Andrew, estás aí já há muito tempo em silêncio. Esta questão é para ti, portanto, virada para os modelos de gestão interna.
O que poderá levar uma entidade gestora a não querer externalizar, total ou parcialmente, um projeto de redução de perdas de água, do ponto de vista dos modelos de gestão interna? Pois, estava a pensar disto e possivelmente entra um bocadinho a lógica contrária do que o Ricardo acabou de dizer. Mas eu não sou um apologista para soluções tipo black box, que ninguém sabe o que está a acontecer ali dentro. Esta pode aplicar de um software, de um medidor, do equipamento de detecção de fugas ou todo o projeto da parte das perdas. Pessoalmente, eu gosto de saber o que estamos a fazer. Ter a carreira prática, eu gosto de ter tipo hands-on o que está a acontecer com o nosso projeto. E lembrar de ter uma conversa com um colega lá do Thames Water de Londres há alguns anos. E o responsável das perdas aí não sabe realmente, não é uma crítica, que não sabe realmente do dia a dia do trabalho deles, porque o tipo é um gestor dos contratos de detecção de fugas, das EMCs, de consultorias, coisas assim, e está divorciado da rede deles. Ele não percebe nada da rede do Thames Water. Realmente não é a função dele. Tem a gerir os contratos para gerir quem está a gerir a rede deles. Mas este nível da empresa não tem esta sensibilidade realmente para o dia a dia e a rede deles. Acho que estamos em risco a perder isto. Mas também, além disto, há um risco há vários riscos para mim. Há uma clara divisão entre as tarefas, entre a entidade gestor e o prestador. Não tem muitas interdependências que têm áreas cinzentas. Na mesma lógica, eventualmente é necessário ter recursos partilhados, recursos humanos ou equipamentos. E, novamente, acho que alguém fez um comentário nas perguntas aí, é que qual é a capacidade de fiscalização pela parte da entidade gestora. Muitas vezes a externalização também retira a necessidade de capacitar a própria entidade gestora. Em alguns casos, possivelmente não é necessário, não é relevante. Em outros casos, entidades médias e grandes, acho que é um ponto relevante. André, se nós optarmos pela externalização de algo, o que é que, do teu ponto de vista, faz mais sentido contratar? E o que faz até menos sentido, ou não faz sentido, eventualmente, externalizar? Pois, acho que vou repetir um bocadinho do que fiz disto na apresentação, é que alguns do nosso core business eu nunca vou externalizar. Por isso, a parte de planeamento e implementação dos EMCs, a parte de implementação de medição e monitorização e no dia a dia da parte de detecção de fugas, até ponto X. Quando temos um projeto que é mais maturo, possivelmente a parte da detecção de fugas, coisas de rotina, eventualmente pode ser. Coisas que estão fora da rotina, tipo como eu disse, das adutores ou situações especiais, sim, pode ser que dá a controlizar fora. E a parte das reparações. Na Nepal não temos isto, é que os colegas da Bel Luís e a área da manutenção faz a fiscalização das reparações, mas nós temos brigadas a fazer reparações na rede de distribuição pura e simples por aí. Não é? Certo. Claro, enfim, percebe-se, né? Desde que haja capacidade técnica interna, não é? Quer em termos mesmo de conhecimento e até principalmente de tempo. Exatamente, é isto, é para garantir que há um mínimo de conhecimento mantido dentro da casa. É isto, sim. Muito bem. Rui, e do teu ponto de vista como projetista consultor, o que é que achas que faz mais sentido contratar? O primeiro ponto que eu falo sempre é a questão do tal projeto de divisão hidráulica e energética, que eu acho que é fundamental. A grande maioria das entidades não tem capacidade para o fazer e nem tempo, nem em relação aos dados que têm, o que é que existe ou não disponível para se poder fazer uma coisa dessas. Portanto, é um trabalho que nós demoramos muito tempo a fazer e, curiosamente, ocupamos, entre aspas, 2/3 do trabalho até conseguir que os dados façam um nexo, por exemplo, cadastrais, até conseguimos trabalhar. Portanto, do tempo total, eu se calhar só 1/3 é que estou a fazer o que realmente deveria estar a fazer. Isso é um aspecto importante. Outro aspecto também importante
é o controle, como eu falei na apresentação, o controle ativo de perdas por objetivos. Porque a pessoa, não tendo meios, tendo poucos meios, se fizer essa contratação, o risco é zero. Porque se for encontrado, paga-se e aquilo tem um retorno rapidíssimo, como eu mostrei na apresentação, ou se não for encontrado, a entidade externa paga uma multa. Isso é evidente. Outro aspecto que eu acho que era importante também externalizar, mas isso não sou eu diretamente, é outra firma, mas o externalizar não é obrigatório ser a mesma pessoa, tudo, como é evidente, é a questão da fiscalização. A fiscalização tem-se detectado, por falta de fiscalização, coisas que ficam mal e que se detectam grandes erros. E, portanto, uma entidade que tenha pouca capacidade deve externalizar também a fiscalização. E, finalmente, a questão que deve ser feita é, e isso eu estou a falar da minha experiência pessoal, que é o acompanhamento de toda a obra. Porque vais sempre tendo surpresa ao longo do desenrolar da obra, o cadastro, aquilo não é ali, a outra fecha por lá, não fecha por lá, e, portanto, esse acompanhamento é importante de alguém que fez aquele projeto, aquele plano, que sabe exatamente tudo aquilo e consegue depois adaptar, porque se tu, realmente, uma área de influência não acaba ali, acaba não sei onde, tu, mais que ninguém, sabes qual é o problema para resolver e aquilo rapidamente. Portanto, em suma, eu acho que seria o controle ativo de perdas, eventualmente também com a parte de reparação, sendo que a parte de reparação comum, corrente, não seria, o projeto e a parte da fiscalização. Acho que eram estes os aspectos fundamentais de fiscalizar, na minha opinião. Muito bem, muito bem. Voltando aos modelos de gestão externa, Ricardo Grazina, que conselhos podes dar às entidades gestoras relativamente a como deverão proceder à contratação do prestador ou dos prestadores de serviços? Certo, Paulo. Deixa-me só dar aqui uma nota ao Andrew, que é importante. Por isso é que eu esclareci na minha apresentação que é de veras importante termos os recursos humanos da entidade gestora perfeitamente alinhados com o projeto e com capacidade de resposta e ter absorver o conhecimento, estarem preparados para isso. Se não existir essa simbiose, esqueçam. Isto tudo funciona bem quando as equipas estão alinhadas, não é? Porque senão não temos essa hipótese. Portanto, e eu próprio concordo com o Andrew que se não houver esse alinhamento e por disposição da entidade gestora e capacidade, estes modelos podem ter aí um ponto frágil. Mas também compete à entidade que está a executar ajudar e proporcionar, com bom senso, através de ações de formação, capacitar essas pessoas. Portanto, conselhos, Paulo, conselhos. Eu focaria 4 aspectos essenciais de como deverão proceder à contratação de um prestador de serviços no modelo de gestão externa total. Em primeiro lugar, como eu já falei na apresentação, acho que devia efetuar um contrato único com um projeto integrado, ou seja, ter todas as valências, ao contrário do que estavam a dizer, portanto, ter todas as valências num só projeto. Depois, como toda a gente sabe, é muito mais moroso estar a elaborar uma série de procedimentos de contratação pública para vários trabalhos, quando o objetivo final é o mesmo. E podemos, lá está, transferir o risco, como eu já falei, de uma forma mais simpática. Um segundo aspecto é que nessa contratação esteja prevista a questão que eu falei. Portanto, é um conselho que eu dou e que deve ser feito. Portanto, é que uma parte da remuneração da entidade gestora, da entidade executante, esteja indexada à performance, ou seja, aos resultados efetivamente alcançados. A entidade gestora vai pagar ao prestador de serviços com uma parte da poupança alcançada na redução das perdas. Um outro aspecto, e por precaução, isto aqui é mesmo por precaução, quem contrata deve ter uma especial atenção na seleção das entidades com quem pode vir a colaborar, de forma a garantir que apenas entidades com capacidade de investimento, capacidade técnica, provas dadas na matéria e o conhecimento e know-how sejam efetivamente selecionadas para este tipo de projetos. Que podem eliminar essa preocupação, como, por exemplo, efetuar concursos limitados por prévia qualificação das entidades para a prestação de serviços, portanto, salvaguardando essa preocupação. E por último, o último conselho, como eu já referi aqui, dever-se-á prever uma poupança mínima garantida no contrato, de forma a que a entidade gestora se proteja, caso não sejam efetivamente alcançados os objetivos definidos no contrato. Certo, muito bem. Marco, e depois do apoio externo? O que fazer? Não é? No caso da IADRA, que está na reta final do contrato de performance, há ideias para o futuro? Enfim, podes dizer algo? No caso da ADRA, que está efetivamente no último, vamos agora entrar no último ano de contrato, temos estado a fazer esse balanço e com a administração identificar os novos desafios e perceber também qual é que é o ponto que nos propomos a atingir. Dentro daquele documento estratégico, voltando um bocadinho atrás do que tinha referido também o Rui,
do nosso plano de perdas, enfim, o nosso segundo plano de perdas do quinquênio 22-26, e alinhar também com esse plano e com as ações que lá estão plasmadas. Portanto, estamos a pensar numa segunda geração de abordagem. Diria, se calhar, uma terceira, admitindo que a primeira foi totalmente interna, e como durante a apresentação acho que pude explicar, nós, ao longo destes anos, tivemos vários modelos. Portanto, estamos a colher o melhor de cada um e perceber o que é que vamos desenhar agora para a próxima fase. Percebemos também que este modelo foi útil para acelerar aqui alguns resultados e permitiu outro músculo, outra capacidade. E estamos, pronto, a avaliar essas questões todas para ver como é que nós alinhar com os documentos estratégicos da empresa, com o desdobramento da estratégia e também com um desenho de uma segunda geração, vá lá, com novos objetivos. É isso que está em cima da mesa. Ainda está em análise também interna, não é? Depois caberá a decisão à gestão de topo. Muito bem. Marcos, já que estás embalado, perguntava também se os modelos de gestão externa, do teu ponto de vista, são aplicáveis em qualquer fase de maturidade das entidades gestoras ao nível de eficiência hídrica? Eu julgo que sim. Eu posso falar pela experiência que nós temos, não é? Foi muito útil termos feito o caminho e atingido a maturidade e fazer corresponder a essa maturidade interna também um desígnio da gestão de topo. Isso foi muito útil para nós, para avançarmos para esta questão da gestão externa parcial e ela correr bem. Mas julgo que que é uma solução que pode ser replicada com menos maturidade. Assim se saiba, assim a entidade se conheça e saiba o que é que pretende. Pegando um bocadinho ali nos barcos do Rui, enfim, temos que ter muita autoconsciência enquanto entidades gestoras de quais são os meios disponíveis, a que ilha que pretendemos chegar, se é uma ilha no Pacífico ou se é aqui no Mediterrâneo, e depois adequarmos a isso, não é? Mas eu julgo que não é um problema em si a maturidade. Acho que é importante o autoconhecimento do momento em que se está e de onde é que se quer chegar. Ricardo Grazina, tens a mesma opinião do ponto de vista do prestador de serviços? Sim, Paulo. Eu acho que basicamente este tipo de projetos encaixam perfeitamente em qualquer fase de maturidade de uma entidade gestora. Vejamos, se por um lado eu tenho uma entidade gestora com pouca maturidade na área da redução das perdas, a contratação de uma empresa com bastante know-how na matéria faz com que haja a tal transferência de conhecimento que eu falei há pouco, não é? Da empresa contratada para a entidade gestora, ou seja, ela vai absorver esse conhecimento e vai fazer com que os seus meios e recursos humanos comecem a aprender a andar e a correr no futuro. Lá está, volto a falar naquele assunto que para isso acontecer tem que existir uma simbiose perfeita entre as duas entidades, cumprindo cada uma delas as responsabilidades e existir um desígnio comum, isso é muito importante. E tantas pessoas que levam à maturidade, foi aquilo que eu também falei há pouco, não é? Muitas vezes essas empresas têm imensas dificuldades de contratação, quer internas, como por exemplo no recrutamento de recursos humanos, e depois há que reter os bons, não é? Não é fácil muitas vezes, há um caminho longo até encontrar os bons especialistas e retê-los, quer através das limitações e burocracias da própria contratação pública, não é? Como sabemos, é complicado. Portanto, por exemplo, se eu quiser contratar de um dia para o outro o dobro dos pesquisadores, porque tenho 5 ZMCs a arder, passa a palavra, não consigo, não é? E se houver uma gestão externa, eu chego lá e consigo fazer isso. Portanto, acho que podemos aplicar este modelo às várias fases de maturidade das empresas. Penso que não há qualquer problema com isso. Muito bem.
Bom, estamos a chegar à hora limite definida para este webinar, que são as 12 horas. E, enfim, tal como fiz questão de começarmos exatamente às 10 horas, também vou fazer por não terminarmos depois do meio-dia. Mas, de qualquer forma, gostava de colocar uma última questão a todos os participantes como oradores. E a questão é esta: o modelo de abordagem poderá condicionar a rapidez na obtenção de resultados? Qual dos modelos poderá gerar maior rapidez na obtenção de resultados? Começaria pelo Andrew, talvez. Pois é, realmente é uma boa pergunta para terminar. Acho que no caso de Apple, a nossa abordagem não condiciona nada, mas se a redução das perdas é realmente identificado como prioridade para a entidade, então todos os modelos são salários. A única coisa é fazer picar alguns dos comentários já feitos. Acho que realmente há alguns riscos possivelmente um bocadinho escondidos com a parte da externalização da detecção fugas. Como é que é possível medir ou identificar quando um técnico tem receio de marcar uma fuga, não tem certeza, está contratado a fazer a detecção de fugas, mas tem receio a marcar a fuga, por isso não tem certeza, não marca. Então tem receio a fazer isto, tem um risco associado com esta parte da contratação, está bem? Mas acho que nenhuma das abordagens discutidas tem a solução para todas. Não temos uma solução tipo fast food, tipo McDonald's. É que cada um de nós tem a ser o chefe da nossa casa. É criar escolher os melhores ingredientes, combina estes ingredientes com imaginação, com cuidado, com um bocadinho de carinho, temperado mesmo certinho, e depois apreciar o fruto do nosso trabalho com bons resultados. E tudo isto depende da nossa cozinha também. Isto, estamos a falar de almoço, chegada a hora de almoço, então... Olha, é uma má hora para começar já a falar de almoço. Rui Silva Santos, qual a tua opinião relativamente a esta mesma questão? Eu acho que isto não tem a ver com os modelos. Tem a ver com as ações certas nos tempos certos, não o próprio modelo de gestão. Tu tens é que fazer o que é correto nos tempos corretos. Para isso tens de ter, como eu disse há pouco, determinada política, determinada financeira e alguns meios para isso, mais ou menos limitados, conforme a entidade gestora que estás a trabalhar. Um exemplo que eu no outro dia estava a falar é das PPP da saúde. Eu quero ir ao hospital e ser bem tratado, como um gajo que quer sobreviver. Por outra parte, como português e não quer gastar muito dinheiro, quero que aquilo seja feito com o mínimo de dinheiro possível. Portanto, não me interessa particularmente se o hospital é de PPP, ou se é privado, ou se é público. O que eu quero é sair de lá bem tratado e não sair de lá com uma conta de 10.000 euros. Portanto, aqui é a mesma coisa, é um bocado irrelevante, na minha opinião. O modelo tem que fazer as coisas certas, as ações certas, no tempo certo. Vou-te dar um exemplo. Na mesma entidade gestora, uma entidade gestora que eu trabalho, em 9 meses, como eu dei o exemplo, tiraram-se 2/3 do volume de perdas. Isto é rapidíssimo, é fantástico e tal. Mas, simultaneamente, estamos há 2 anos para os cartõezinhos para termos as DMCs a mandarem a coisa. Portanto, na mesma entidade gestora tens coisas rapidíssimas e coisas que não andam, pura e simplesmente. Portanto, em suma não é o modelo que decide isto, é a disponibilidade de meios, conhecimentos, saúde financeira, etc., para atuar corretamente, é ter as ações corretas no tempo correto, independentemente do modelo. Marco, qual a tua opinião relativamente à questão de se o modelo de abordagem pode ou não condicionar a rapidez na obtenção de resultados? Bom, nós, como eu disse na apresentação, já passamos por 3 modelos ao longo destes anos e agora, enfim, cabe-me falar aqui um bocadinho do modelo de gestão externa parcial, mas não esquecendo esses 3 modelos que foi o percurso. Portanto, no nosso caso, principalmente por falta de meios humanos adequados à nossa dimensão e aos objetivos que nos propusemos, claramente que o modelo condicionou a obtenção dos resultados. E porquê? Porque em 6 anos conseguimos reduzir o mesmo, com gestão interna, conseguimos reduzir o mesmo volume que em 3 anos com gestão externa parcial. Portanto, fruto da experiência dada, diria que o modelo, no nosso contexto específico, gerou mais rapidez na obtenção dos resultados, foi o da gestão externa parcial. Quer pelo músculo que trouxe, quer pela orientação para o resultado.
Agora, concordo com os colegas, cada entidade gestora tem que avaliar a sua realidade e o seu momento, como a Adro fez em 2011, quando decidiu começar pela gestão interna total, quando decidiu capacitar os seus técnicos, quando decidiu procurar as melhores práticas e começar a desenhar os documentos pelo punho próprio, conhecendo o cadastro, conhecendo aquilo que pretendia implementar, estabelecendo planos. Portanto, novamente, acho que não há balas de prata nem truques de mágica, mas em cada momento acho que a entidade gestora deve utilizar as ferramentas e a gestão que pode para fazer face ao objetivo que tem. Mas no caso concreto na ADRA, a gestão externa parcial revelou-se determinística para a aceleração do resultado da redução da água não faturada. Ricardo Grazina, e o que é que podes dizer mais? Bom, rapidez, não é? Rapidez na obtenção dos resultados, não é? Eu se calhar começaria por referir que esta temática da redução das perdas deve ser trabalhada de forma transversal a toda a organização, como eu já falei. E isso implica que todos os departamentos da empresa devem estar focados nessa temática. E para que isso aconteça é preciso recurso elevado à competência e conhecimento, como também já disse, e os meios tecnológicos também adequados. E tudo isto demora o seu tempo a implementar. Nós temos essa experiência nas nossas concessões, temos concessões, tive uma concessão 20 anos, não é? Portanto, e tudo isto demorou o seu tempo, formar a equipa, não é? Porque é necessário constituí-la, formá-la, transmitir-lhe conhecimento, muni-la das tecnologias corretas e depois ter a capacidade de reter os melhores. Situação essa que muitas vezes, como todos nós sabemos, não é fácil. Embora nós nos tínhamos empenhado ultimamente com o sistema de avaliação de desempenho que permeia para objetivos, de acordo com o Balance Scorecard. Portanto, este é o caminho interno, moroso. Portanto, desta forma, em termos de rapidez, quer pelas questões burocráticas que já falei também que as entidades públicas têm na contratação, quer na mobilização integral das equipas internas que referi, penso que a gestão externa total torna o processo de redução de perdas muito mais rápido, não é? Já dei aqui resultados dos 4 contratos que temos em curso e são evidência disso. É que ter o cuidado, como já falei, de selecionar a empresa com experiência, provas dadas na matéria, que tenham os tais recursos que foi há pouco bem desenvolvidos, quer humanos, quer tecnológicos. Até porque, se efetivamente estamos a falar de um contrato de performance, eu volto a falar nisto, não tenham dúvidas que a entidade executante vai envidar todos os esforços para conseguir superar os objetivos o mais rapidamente possível, uma vez que também ela ganha com isso, não é? Não falando de performance, por exemplo, até posso dar o exemplo da nossa concessão mais recente, que é ainda a Coliveira das Meias. E embora possa parecer que é regida através de um modelo de gestão interna, foi como se tivéssemos aplicado um modelo de gestão externa total, que estava a nascer, do Grupo Indaqua, porque através do conhecimento, sinergias e meios já instalados em todo o grupo, que era externo, lá está, a esta nova empresa, se divergiu dos padrões anteriores que existiam e se conseguiu reduzir as perdas de 52%, ou melhor, água não faturada de 52% para 18%, salvo em 5 anos. Portanto, era equivalente ao volume de 4 meses, lembro disto, do consumo da Oliveira das Meias. Portanto, foi uma das principais metas que nós nos focamos na altura. Isto em 5 anos, lá está, antes de até termos estes contratos de performance, fizemos isso. Portanto, externalizamos, no fundo, uma campanha de entreajuda de grupo e fomos lá e conseguimos resolver isso. Que, no fundo, é uma gestão externa total aplicada a uma concessão nova que está a nascer. Pronto, e por falar em concessões, eu estava aqui a ver nas questões se o modelo de gestão externa é uma concessão, pode ser encarado uma concessão, só que aí não estamos a falar só de redução de perdas de água, mas de todos os serviços e tendo como interlocutor a entidade titular o município. Portanto, eu acho que aí tenho que partilhar este facto. Desculpem, é possível efetivamente obterem-se bons resultados, indicadores, através de contratos de performance, mas para garantirmos resultados de excelência ao nível da qualidade de serviço, penso que o modelo de gestão mais adequado, de uma forma genérica, claro está. Existem entidades públicas muito boas e com bons indicadores e também de excelência. Mas o melhor modelo será mesmo a concessão dos serviços, porque no fundo também ela é um modelo de gestão externa total, mas para todos os serviços. E isto no fundo acontece porquê? Porque existe a tal motivação que eu falei, acrescida para a eficiência, decorrente da própria matriz de risco destes contratos e dos próprios objetivos e metas contratuais que são estabelecidas nesses contratos, o que leva a que as concessionárias tenham a obrigação
chamemos mesmo assim, a obrigação, e a motivação para serem o mais eficientes possível, num tempo mais alargado, que lhes permite consolidar a tal estrutura que eu falei e cimentar todo o conhecimento que é necessário, tal como uma entidade de uma longa duração. Penso que será isto, Paulo. Muito bem, muito obrigado a todos. Eu espero que estas apresentações e este debate tenham elucidado os participantes sobre os vários caminhos possíveis na abordagem a um projeto global de redução de perdas de água e que tal permita, no seio das vossas organizações, a adoção do modelo mais adequado. Entendo ser de reforçar algo que referi no início desta sessão e que me parece ser relevante. O nosso país precisa urgentemente de melhorar o seu desempenho ao nível da eficiência hídrica, iniciando uma clara tendência de descida dos indicadores de água não faturada. É inadmissível estarmos, pelo menos há 10 anos, com percentagens de água não faturada na ordem dos 30%. Infelizmente, este cenário deverá manter-se semelhante no ano 2021, portanto, com os dados que ainda não saíram no RASARC, mas que irão sair, e tendo em consideração a apresentação feita pela doutora Vera Eiró, presidente da ESSAR, na 17ª Expo Conferência da Água, no passado mês de novembro. A meu ver, é importante, acima de tudo, que cada entidade gestora adote um modelo de gestão que confira uma maior garantia de sucesso na abordagem à redução da água não faturada. E este sucesso está indexado cada vez mais, não só ao resultado em si, mas ao tempo despendido na sua obtenção. Quero com isto dizer que temos de conseguir melhorar os resultados, passarmos a ser mais eficientes na gestão do recurso água, mas é crucial que tal aconteça tão rapidamente quanto possível. Neste momento, a meu ver, já não faz qualquer sentido andarmos a fazer experimentações e a trilharmos os caminhos da incerteza. Todos nós, entidades gestoras, teremos certamente metas definidas no que respeita à melhoria da eficiência hídrica. Como tal, resta-nos perceber qual o melhor caminho a percorrer para lá chegarmos no mais curto espaço de tempo possível. Eu acho que é tão simples quanto isto. E temos apenas duas opções. Ou sabemos o caminho e a forma, e então, mãos à obra, não é? Ou não sabemos o caminho e a forma, e então tenhamos a coragem de pedir ajuda a quem sabe e tem condições para garantir a máxima celeridade no processo. Bom, eu espero que este webinar tenha sido mais um momento de sensibilização para todos nós, que potencie a motivação que tem que ser constante nesta área da nossa atividade, e também que tenha tornado clara a importância da escolha correta do modelo de gestão na abordagem à redução das perdas de água. Termino com alguns agradecimentos que são devidos. Gostaria de agradecer primeiro aos oradores a sua disponibilidade para partilharem com todos aqueles que estiveram na assistência a opinião sobre as questões formuladas e relacionadas com o tema deste webinar. Muito obrigado também a toda a equipa da APDA que participou na preparação deste webinar e um agradecimento especial a todos os meus colegas da SESDA que, mesmo não tendo intervindo, estiveram sempre presentes. Aproveito também para agradecer o apoio institucional dado pela Águas de Santarém, representada na SESDA pelo nosso colega Rui Alves. E, por fim, não menos importante, um agradecimento a todos quantos estiveram a ouvir. Enfim, pelo que eu fui aqui registando, tivemos 316 pessoas, pelo menos, pode ter escapado alguma, em simultâneo a ouvir este webinar, que enfim, acho que é excelente. Enfim, na verdade, sem a vossa presença, estes eventos não fariam sentido. E agora sim, para terminar, tanto o meu desejo de nos voltarmos a ver, isto na verdadeira acessão da palavra, nos próximos eventos da SESDA, e aproveito a oportunidade para comunicar em primeira mão que o próximo evento da SESDA será o famigerado Encontro SESDA, que este ano foi em Beja e que no próximo ano será nos dias 6 e 7 de junho, na cidade de Santo Tirso. Por isso, reservem a agenda e estejam atentos às novidades que vamos partilhando. A todos, continuação de um bom dia de trabalho e até breve. Dou este webinar como terminado. Muito obrigado. Obrigado.